Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, dando continuidade ao assunto pronomes. Nessa videoaula, iremos falar sobre os pronomes interrogativos, de tratamento, indefinido e os relativos, não nessa ordem. Irei abrir agora o slide para darmos início à aula. Então tá. Sobre pronomes. Vamos revisar primeiro o que são pronomes? Para quem já assistiu às últimas duas videoaulas, tenho certeza que já se lembra do que são pronomes, mas não dói revisar, né? Pronomes são a classe de palavras que reúne palavras, né? Que desempenham funções nominativas, ou seja, elas ou representam ou estão acompanhando. Representam ou estão acompanhando um nome, no caso, um substantivo. E uns exemplos disso, alguns exemplos disso são esse trechinho aqui, no caso do filme Enrolados, que é: quem são eles? Não gostam de mim. Quem são eles? Também não gostam de mim. Quem é ele? Para resumir no momento, ninguém aqui gosta de mim. Temos os pronomes como já revisados, ou já apresentados, na verdade, nas últimas aulas, principalmente na primeira aula, que é os pronomes pessoais. Nós temos os pronomes eles, ele e mim, que foi tratado. O eles e ele são pronomes pessoais do caso reto, enquanto o me é do caso oblíquo. Além disso, temos o quem, que é novo, e o ninguém. São esses dois pronomes que iriam ser tratados nessa aula. Esse aqui é um outro filme, um outro trecho de filmes, que é do filme A Nova Onda do Imperador, que é o seguinte: mas majestade, eu tenho sido totalmente leal ao Império faz muitas eras. Ué, todo mundo chega no final da ladeira. Só que você chegou uns 50 anos. Nós também temos a presença do pronome eu, que é o pronome pessoal do caso reto, de primeira pessoa, né? E eu já falei também sobre o pronome você naquela mesma videoaula. E o pronome aqui, majestade. Você e majestade são pronomes de tratamento, no caso. E, por fim, esse é o último trecho daquele filme, dos exemplos iniciais, que é: Vossa Alteza, a transmissão que recebemos, o que eles nos enviaram? E ela responde: esperança. Nós temos a presença aqui do Vossa Alteza, é um pronome, no caso de tratamento, eles e nos, que são pronomes também, que são, no caso, são pronomes pessoais. O eles é do caso reto e o nos é oblíquo, como já apresentado, né? Então tá. Vou deixar aqui nessa imagenzinha enquanto eu defino o que são pronomes de tratamento. Basicamente, são palavras ou locuções que valem por verdadeiros pronomes pessoais, além de pertencer a formas de reverência, no caso, né? De reverência, e também apontarem ou atributos ou cargos dessas pessoas. Por exemplo, majestade aqui é um pronome de tratamento feito a imperadores, enquanto Vossa Alteza é para princesas. Aqui nesse quadro, nós temos em amarelo os pronomes de tratamento, em verde suas abreviações, e em ciano, essa corzinha azul ciano, para quem eles são referentes. O Vossa Alteza, como já apontei, é para príncipes, princesas no caso, né? Arquiduques e duques. Vossa Eminência é para cardeais, Vossa Excelência é para altas autoridades do governo, e também para oficiais generais das Forças Armadas. Vossa Magnificência, nossa, é para reitores das universidades.
Vossa Majestade, como já apontei, é para imperadores e também para reis. É Vossa Excelência e Reverendíssima. É para bispos e arcebispos. Vossa Paternidade é para abaldes, superiores de convento. Também tem Vossa Reverência e Vossa Reverendíssima, que é para sacerdotes em geral, e Vossa Santidade e Vossa Senhoria. No caso, para papas e funcionários públicos, graduados e oficiais e oficiais até o coronel. Até coronel, né? No caso, eu acredito que vocês já tenham visto esses pronomes muitas vezes em notícias, por exemplo, da Câmara do STF, em momentos que eles estão falando publicamente, os políticos, né? Um com o outro, eles normalmente usam esses pronomes para se referir um ao outro. No caso, Vossa Excelência, e entre outros. Então, só para fixar, pronomes de tratamento são as palavras ou locuções que valem por verdadeiros pronomes pessoais. Além disso, eu esqueci. Também temos o senhor, né? E o você. O você é um pronome de tratamento, mas para pessoas que você conhece, você tem uma intimidade, vamos dizer assim. São pronomes informais. Esse você, né? E muitas vezes ele acaba por equivaler na nossa fala com o pronome pessoal tu. Eu acho que estava falando errado, mas é pronome de tratamento você. Muitas vezes ele acaba por se equivaler na nossa fala com o pronome pessoal tu. Você está muito bonita hoje. Ou a gente diz isso em vez de dizer tu estás muito bonita hoje. Também, quanto aos pronomes de tratamento, eles levam o verbo à terceira, levam a conjugar o verbo à terceira pessoa. Mesmo que esteja sendo designado com uma pessoa com quem você fala, no caso, a segunda pessoa, o tu. Por exemplo, nesse aqui. Temos duas pessoas conversando. O oficial, eu não sei, me esqueci o nome dele, e a princesa. Vossa Alteza já está dizendo que sim. Nossa, porque não está conjugado, mas se tivesse falando com ela com relação à segunda pessoa, seria, no caso, o verbo em terceira. Por exemplo, você está muito bonita. É diferente de tu estás muito bonita. Então tá, dando continuidade, novamente mais um trecho de filme. Dessa vez nós iremos falar sobre os pronomes interrogativos. Nessa frase aqui, eu acho que provavelmente não dá para ver, mas quem liga para o perigo quando há amor? Que nojo, Ana! Beijos não salvarão a floresta. Nós também temos aqui um outro pronome que vai ser tratado mais adiante, que é o que. Nesse momento aqui, vamos focar no quem. Quem liga para o perigo quando há amor? Então, essa aqui é esse quadrinho aqui, que vocês podem ver, que tem os pronomes quando, quanto, que, onde, qual, quem, por quê. Eu acho que isso porque entrou de penetra. Eles são pronomes, no caso, eles são pronomes interrogativos, que são empregados nas construções de frases interrogativas, ou seja, na construção de perguntas, sejam perguntas diretas ou indiretas. O quem, por exemplo, ele se refere a pessoas. Quem liga para o amor é um pronome interrogativo, né? E está se referindo a pessoas. O que pode se referir a pessoas e coisas. Também temos o qual, temos o que novamente, como pronomes adjetivos, no caso. Por exemplo, em qual andar está o seu apartamento? Ou em qual rua fica a sua casa, por exemplo. Então, é isso. No caso, esqueci. Além disso, tem uma questão quanto aos pronomes interrogativos, é que, além das frases interrogativas, ou seja, além de perguntas,
Esses pronomes eles são também bastante frequentes em frases exclamativas. Por exemplo, meu Deus, aqui. Que coisa mais linda! Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas que coisa mais linda! É um trecho do filme Era do Gelo, o primeiro, que o Cid, o personagemzinho aqui, fala: que coisa mais linda. Esse que, ele é um pronome interrogativo aqui, no caso, mas está sendo usado como uma exclamação, um exclamativo. Que coisa mais linda! Tá. Então, eu acho que já entendeu o que é pronomes interrogativos, e dessa vez eu irei falar agora sobre os pronomes indefinidos. Temos aqui as duas frases. Cada um com o seu cada qual. Tem alguém aí? E também tem outras frases que a gente até mesmo fala. Por exemplo, cada um no seu quadrado. E outras como quem me dera se eu fosse um peixe. Não, esquece salto. De qualquer forma, os pronomes indefinidos, eles são aplicados à terceira pessoa, no caso, e eles possuem um emprego de deixar, de tornar vago, ou então de exprimir uma quantidade indefinida, quanto ao que está sendo falado, no caso. Além disso, esses pronomes indefinidos, eles também podem se tornar locuções pronominais indefinidas. Por exemplo, cada um, no caso aqui da frasezinha, né? Cada um e cada qual. Outros pronomes também são seja qual for, ou quem quer que, e também qualquer um. Entre outros pronomes, entre outras locuções, no caso, né? A imagenzinha do Patrick, no caso, nós temos o pronome alguém. Tem alguém aí? Tá. Esse aqui é um quadro com os pronomes indefinidos. No caso, a primeira partezinha, eu acho que vocês conseguem ver meu mouse, são os pronomes que têm variáveis em número e gênero. No caso, eles podem ser masculinos singular, masculino plural, feminino singular e feminino plural. Por exemplo, algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Todo, toda, todos, todas. E assim por diante. Se vocês conseguirem ver, tem também, muito, pouco, certo, vários, tanto e quanto. Uma questão aqui é que alguns pronomes, eles podem exercer eles podem ser tanto pronomes indefinidos quanto interrogativos e quanto também relativos, que será tratado mais adiante. A questão é como ele está sendo tratado, como ele está sendo usado na construção da frase. Também temos outros pronomes como qualquer, bastante e bastante, e também alguns pronomes que são invariáveis, seja em número e gênero. Alguém, ninguém, tudo, nada, e que e qual. Não, que e quem. Tá. Acho que irei tratar mais adiante, em outro slide, mais adiante, sobre essa questão da diferença entre eles. Mas, basicamente, para fixar o conteúdo, pronomes indefinidos, como eu já disse, eles são usados em terceira pessoa, na terceira pessoa gramatical, ou seja, eles são equivalentes ao ele. E eles também indicam o sujeito, ou nem sempre o sujeito, pode ser o verbo, vagos ou indeterminados e indeterminados. Eles também podem ter um caráter afirmativo, um caráter de totalidade inclusiva e exclusiva, caráter de presença de pessoas
tipo, quem tem alguém aí? Eita. E a ausência de pessoa, algo está faltando, algo aqui. O valor de particularidade, um certo animal, e a ausência dessa particularidade. Tipo, qualquer um poderia ter feito isso. Então tá. Então, esses são os pronomes indefinidos e agora iremos falar sobre os pronomes relativos. No caso, eu trouxe esses trechos do livro O Diário de Anne Frank e também esse trecho do livro do filme. Eita, que confundi total. O trecho do livro O Diário de Anne Frank e também um trecho do filme Death Note. Não sei se vocês assistiram. Eita. Então tá. O primeiro trecho, a primeira parte é os trechos do livro. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas. O que não é de espantar, afinal era meu aniversário. E o outro trecho é: ela mora numa rua que não é muito conhecida, ao lado oeste de Amsterdã, e nenhuma de nós sabe onde fica. Vocês podem ver nesse primeiro exemplo, com esses trechos, 3 pronomes que estão em negrito: o que e onde. Esses pronomes, eles fazem referência a outros elementos da frase. Por exemplo, no primeiro trecho, o que aqui, na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de espantar. Está se referindo a acordei, o ato de acordar. O que não é de espantar. Afinal, era meu aniversário. Já no segundo trecho escolhido, ela mora numa rua que não é muito conhecida, no lado oeste de Amsterdã, e nenhum de nós sabe onde fica. Que e onde estão se referindo à rua. Ela mora numa rua. É simples assim. Uma rua que não é muito conhecida, já seria outra frase, se você separar. E, por fim, nenhum de nós sabe onde essa rua fica, onde ela fica. Entendeu? Já no outro trecho do filme, no caso Death Note, nós temos o humano cujo nome for escrito neste caderno morrerá. O cujo aqui, esqueci de apontar para vocês, é o cujo aqui que é o pronome relativo. Tá fazendo menção ao humano e dando continuidade a uma nova frase, vou dizer assim, não. A nova parte da frase que é nome foi escrito, cujo nome foi escrito nesse caderno. Nome de quem? Do humano. Assim, nós temos esse quadrinho aqui com os pronomes variáveis e invariáveis. No caso dos pronomes variáveis, temos o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, e quanto aos invariáveis, temos que, quem e onde. Esqueci de falar. Então, para definir pronomes relativos, são, na verdade, aqueles pronomes que representam um antecessor, uma palavra antecessora, um substantivo, um pronome, e eles servem de elo a esses antecessores. Eles podem ser sujeitos, objetos diretos, indiretos, predicativos, entre outros. E, por fim, para diferenciarmos esses pronomes, eu vou ter esse exercíciozinho pequeno, que é a diferença dos pronomes relativos, interrogativos e indefinidos. Como eu já apresentei aqui a partir dos quadros, vocês podem ter percebido que alguns pronomes eles são repetidos, vou dizer assim, e eles podem ser esses diferentes, eles podem ser classificados como diferentes tipos de pronomes. No caso, a gente tem
o qual, temos também que, alguém, ou então quanto até, deixa eu ver aqui, quanto, onde, quem. Eles podem ter diferentes classificações de pronomes, mas isso aí será a partir do exemplo da frase. Por exemplo, nesse diálogo que eu coloquei aqui, tem assim: alguém viu meu livro? Alguém aqui é um pronome interrogativo. Qual é o título do teu livro? Eu posso perguntar por aqui. O qual é também pronome interrogativo. Diário de Anne Frank. Aí, continuando a conversa. Diário de Anne Frank, cujo a capa é xadrez. Cujo aqui no caso, um pronome relativo. Ele está se referindo ao diário, a capa do diário, no caso. Continuando o diálogo. Não seria este aqui? É esse mesmo. Que coisa boa. Ok, obrigado, moço. Esse que coisa boa é um pronome interrogativo que está sendo exprimido, no caso, em uma frase exclamativa. E o de nada, jovem. Esse de nada, jovem, ele é um pronome indefinido. Não, é indefinido mesmo. Peraí, só para revisar. Alguém e qual, eles são pronomes interrogativos. Cujo é um pronome relativo. Que coisa boa é um pronome interrogativo, sendo utilizado em uma frase exclamativa. E o de nada é um pronome indefinido. Outros exemplos que eu poderia apontar com relação à diferença desses pronomes é nas frases. Quem seria essa pessoa? O quem aqui é o interrogativo. Acho que sabemos quem é. Acho que sabemos quem é. O quem aqui é um pronome indefinido. E quanto ao pronome relativo, quem? Eu não consigo lembrar um exemplo agora. Eu acho que ele nem é. Pera aí. Ih, Deus, travou. Pronome relativo. Quem? Então tá. Por fim, para terminarmos essa aula, eu fiz, no caso, outro diálogo. Dessa vez, eles precisam ser preenchidos por pronomes que foram aprendidos, no caso, nessa aula. Nós temos. Eu irei falar agora e irei falar só tantatã na parte das lacunas. Olá, tantatã. Eu gostaria de falar sobre os problemas da festa real. Eu não posso falar agora. Tantatã. Tenho que ir valsar com o príncipe. Tantatã. Já me espera. Pois bem, então. Mas então, com Tantatã, posso falar sobre a falta de coxinhas. Fale com a Tantatã, Ângela. Não havia até o momento. Tantatã, ela pode ser encontrada na cozinha, claro. Esqueci de comentar que isso aqui seria mais ou menos um diálogo entre uma princesa e poderia ser uma outra pessoa, que poderia ser um senhor que está a bailar também, né? Está participando do baile da festa real. E aí, nessa primeira lacuna, se vocês já sabem quais são o que preencher, tudo bem. Se não quiserem pausar, podem pausar agora e eu vou dar continuidade, tá certo? Então, espero que vocês tenham pausado, tenham preenchido essas lacunas. Na primeira lacuna, nós temos: olá, Vossa Alteza. Que, como já falei, é uma princesa, então é Vossa Alteza. Olá, Vossa Alteza. Eu gostaria de falar sobre os pronomes da festa real. Aí ela responde: eu não posso falar agora, senhor. Tenho que ir valsar com o príncipe, que já me espera. O que aqui, no caso, referente ao príncipe. Pois bem, então. Mas
Pois bem, mas então, foi erro aqui. Mas então, com quem posso falar sobre a falta de coxinhas? Oh, fale com a senhora Angela. Não a vi até o momento. Onde ela pode ser encontrada? Na cozinha, claro. Pronto. Então é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um pouco confusa, estive um pouco nervosa novamente. Mas obrigada mesmo assim por acompanharem. E até a próxima videoaula. Eu acho que eu fiquei. Meu Deus do céu. Tchau!